Bom, pessoal, então nós vamos estar dando continuidade aí sobre o curso de computação nas nuvens, especificamente sobre o curso de Google Docs. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre os benefícios desse poderoso software de computação nas nuvens, ok? Então vamos lá, o que mais o Docs tem para oferecer para vocês? A primeira coisa que eu gostaria de tratar com os senhores é em relação ao armazenamento de dados. Como eu falei nas aulas anteriores, o Docs ele é um aplicativo onde ele tem a sua consistência gratuita. Então, se você tiver um e-mail, você pode acessar as informações do Docs, tudo direitinho, utilizar o seu serviço. E ele disponibiliza para você 1 GB de armazenamento, porque ele funciona também como um HD virtual, onde você pode armazenar, além dos arquivos criados no próprio Docs, você pode armazenar músicas, imagens, fotos e programas que você tem no seu computador. E por apenas cerca de mais ou menos R$ 29,90, R$ 39,90 por ano, você pode aumentar a sua capacidade de armazenamento até 250 GB, ok? Então é uma coisa assim totalmente útil. Por quê? Se você tiver trabalhos da faculdade ou até mesmo uma solução empresarial onde aqueles backups que são feitos, ao invés de ser feito em um HD externo, que também pode estragar, numa mídia de CD ou DVD que pode estragar também, esse armazenamento, esse backup pode ser feito online no próprio Google Docs. Então vale a pena aí, por pouco preço, né, por um valor pequeno, você pagar pelo armazenamento de dados maior. Porém, não é obrigatório que você pague. Você pode estar utilizando o seu 1 GB tranquilamente para armazenar suas informações, ok? Um outro ponto que eu gostaria de comentar com os senhores é em relação à segurança da informação. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você precisa que um software seja elaborado, você tem que pagar engenheiros de software, você tem que pagar analistas, você tem que pagar programadores, para que possam construir esse sistema. E depois de construírem o sistema, você tem que pagar para fazer manutenção, atualização. E quando o sistema dá pau, você também tem que pagar para eles que eles possam estar fazendo isso para você, a manutenção desse sistema. No caso do Docs, isso não é necessário. Primeiro ponto, você vai ter os melhores profissionais trabalhando em seu favor. Então imagine aí os analistas do Google, os analistas das outras empresas trabalhando para você, para que você possa ter maior segurança, maior comodidade com a sua informação. Segunda coisa, você não paga atualização, você não precisa baixar nenhum programa para o seu computador e nem fazer nenhum tipo de atualização no seu computador, tá? E uma outra coisa em relação à segurança da informação são que os arquivos são salvos automaticamente assim quando você estiver editando os mesmos. Então aquela desculpa de falar assim, não existe mais aquela desculpa de você estar editando um arquivo e falar assim, poxa, mas acabou a luz, eu pedi as informações, ou então esqueci de salvar meu documento. O Docs, ele de minuto em minuto vai salvando automaticamente qualquer alteração que você venha fazer em um arquivo sendo editado em seu corpo. Então não é necessário mais que você se preocupe em perder informação. E o último ponto bem legal é que é o seguinte, você mantendo algum tipo de informação no seu computador, você pode perder, por mais que você particione o seu HD, pode acontecer de você perder todas as informações do seu HD da pau ou algo assim do tipo. No caso do Docs isso não vai acontecer, porque as suas informações vão estar salvas nos mainframes da Google, ok? Então essa é a parte de segurança da informação. A atualização automática, como eu falei anteriormente, você não precisa baixar nada no seu computador. Todas essas atualizações acontecem automaticamente na nuvem, tá? O sistema na nuvem evolui diariamente. Isso quer dizer o quê? Que hoje talvez seja uma coisa que no Brasil que não é tão magnânima, porém é uma coisa que tem crescido a cada dia e você pode utilizar cada vez mais e mais. Então alguns recursos que existem no Docs que não atendem à necessidade do usuário, um dos exemplos é a questão de, lá no Planilhas, você mesclar uma coluna, né? Mesclar colunas, ele permite você mesclar somente linhas. São coisas que vão evoluindo com o tempo. Então, daqui a alguns meses, talvez algumas semanas, alguns dias, várias funcionalidades vão sendo acrescentadas, né, para esse software. E o último requisito, que é para essa atualização, você não precisa pagar nada. A única coisa que você paga no Docs, e isso é opcional, é a questão do maior nível de armazenamento de dados. Outra coisa que eu gostaria de comentar com os senhores é a compatibilidade de arquivos. Então, aquele problema de você pegar um arquivo e você levar para a sua faculdade para apresentar um trabalho e o software que tem lá não ser compatível com a extensão do seu arquivo, ou você pedir para imprimir algo, apresentar uma proposta para alguém, algum documento, você querer abrir um lugar, você utilizar Linux e a plataforma em outro lugar lá, o sistema operacional é o Windows, né?
Isso não existe com o Docs. Então ele tem essa compatibilidade. Você, por exemplo, pode fazer o upload de um arquivo que ele está no formato WARIT do Linux e fazer o download desse arquivo em Word, tá? Da Microsoft. Ou até mesmo visualizar esse arquivo diretamente no Docs, caso o computador que você esteja utilizando não tenha nenhum tipo de software para visualização de arquivos de escritório, você pode visualizar esse arquivo diretamente do Docs, ok? Sem contar que, além de você poder fazer o upload em outros formatos de arquivos de escritório, você também pode fazer o upload desses arquivos já diretamente no PDF, para que não tenha já muita confusão aí na hora de imprimir ou visualizar esse arquivo, ok? Bom, outra coisa bastante interessante em relação ao Docs é a questão da ajuda mútua, ou seja, você pode editar um arquivo simultaneamente com várias outras pessoas e elas vão estar vendo essa alteração automaticamente. E isso lhe ajuda em quê? No caso daquelas pessoas que não têm tempo de estar fazendo trabalho com o pessoal da faculdade, que são pessoas muito atarefadas, enfim. Ela pode simplesmente ligar para o seu amigo e falar assim, aí, vamos fazer aquele trabalho da faculdade. Então, todos acessam a internet das suas casas. Ele vai compartilhar esse arquivo, por exemplo, pode ser um arquivo de texto, com todas essas pessoas. Todas elas vão abrir esse arquivo, estarão editando e cada uma vai estar vendo simultaneamente o que a outra está fazendo. Não somente ele possibilita você alterar esse arquivo simultaneamente, como também disponibiliza um pequeno chat para que você possa estar comentando sobre alguma coisa que você venha ou não acrescentar aí no seu documento. Então essa aí é uma parte da ajuda mútua em relação ao Docs, e a outra parte do Docs que é a ajuda mútua, isso já é propriamente só do Docs, que ele disponibiliza para você um compilador, né, de linguagem de programação. Não somente esse compilador, como também tutoriais ensinando você a programar para criar gadgets, que são aplicativos para o próprio Docs. Então você tem ali uma planilha no Excel e você quer representar aqueles dados de maneira diferente, por exemplo, utilizando velocímetro para medir as informações, os dados. Você pode estar criando isso, apesar que esse velocímetro ele já existe, é um exemplo que eu utilizei, mas você pode estar criando aí outros gadgets diretamente do Docs que ele disponibiliza para você o código-fonte e também tutoriais ensinando como fazer isso, ok? Uma coisa muito interessante, mas extremamente interessante mesmo no Docs é que até mesmo uma pessoa que não entende de programação web ou até mesmo um mínimo de HTML pode pegar um conteúdo seu que tenha criado no Docs e incorporar no site como um formulário, como um arquivo em texto, como algum tipo de publicação, como por exemplo o cara criar ali uma apresentação em slide explicando algum artigo, alguma coisa e divulgar isso num site. Ele tem duas opções, ou ele pode disponibilizar o link para que as pessoas tenham acesso, ou ele pode simplesmente pegar o código que o Docs disponibiliza para você e incorporar em um site. Então é totalmente útil, totalmente interessante você estar utilizando o Docs para publicação na web, tá? Compartilhamento de arquivos. Uma vez que o arquivo ele é postado no Docs, ou seja, você fez o upload desse arquivo da sua máquina para o Docs, né? Ou você jogou direto lá no Docs direitinho, você pode compartilhar esse arquivo com quantas pessoas você quiser e essa pessoa pode compartilhar o arquivo com quantas pessoas ela quiser também. Ok? Não somente você pode compartilhar esse arquivo, como você também pode definir os níveis hierárquicos de alteração do arquivo. Então você vai ter as pessoas que podem somente ler e você vai ter as pessoas que podem ler e editar esse arquivo também. Uma vez que a pessoa pode somente ler o arquivo, não a impossibilita de fazer o download, apenas de editar o arquivo. Então ela pode pegar o seu arquivo e fazer o download dela da maneira que ela quiser. Ok? Outra coisa legal, uma vez postado no Docs, direto do Docs, você pode mandar esse arquivo por e-mail para as outras pessoas, desde que ele caiba no seu e-mail, que se não me engano são 25 megas. E ele automaticamente anexa para você no e-mail aquele arquivo que está no Docs, sem que mesmo você tenha que abrir o seu e-mail, anexar o arquivo no e-mail, selecionar as pessoas e enviar. Não, ele automaticamente... é só você selecionar os nomes que ele envia para você. Então essa aí é a parte de compartilhamento do Docs, tá? Uploads e downloads, assim como eu falei para vocês, o Docs ele funciona como se fosse um HD virtual. Então através dele você pode estar fazendo uploads de seus arquivos, de programas, fotos, filmes, músicas, o que você quiser, tá? Dos seus backups, enfim. E a hora que você precisar
você pode abrir o Docs e fazer o download dessas informações. Ele é bem legal que, se você tiver o Chrome instalado no seu computador, você pode fazer o upload de pastas completas ou o download também de pastas completas, né, utilizando arquivos zip. Ok? Então essa é a parte de downloads e uploads, que também nós vamos estar explorando um pouco mais à frente aí. Tá? Uma coisa importante, só para finalizar essa parte da nossa apresentação, é entender que o Docs ele não é o único aplicativo de computação nas nuvens que trabalha com essa parte de escritório. Nós temos o Windows Azure, né, que ele é mais um gerenciador de arquivos ali, então você vai trabalhar com banco de dados, você vai trabalhar com outros aplicativos. Ele é quase um sistema operacional nas nuvens, então ele está entre o Docs e entre um sistema operacional. E nós temos o SkyDrive, que ele é quase exatamente igual ao Docs. A única diferença é que ele não é compatível com vários outros arquivos e também ele é lento. Então você vai ter ali um Excel online, você vai ter um Word online. Como você faz para acessar? Simplesmente, quando você tem um Hotmail, você pode olhar na parte superior da tela, do lado da palavra Hotmail vai estar escrito lá SkyDrive. Então lá você pode criar arquivos web diretamente do seu navegador, ou você pode visualizar e fazer o upload de arquivos que estão na sua máquina. Não somente isso, mas você também pode armazenar fotos, vídeos e outras coisas. Talvez você tenha visto alguém divulgando para você algum tipo de foto que elas ficam armazenadas, não anexadas no seu e-mail, mas no SkyDrive, que é uma grande diferença do Docs também, porque o Docs ele anexa o arquivo no e-mail. O SkyDrive não, ele apenas disponibiliza o link para você fazer o download, que é melhor, porque não importa o tamanho do seu arquivo, qualquer pessoa pode pegar e fazer o download dessas imagens, ok? Então, pessoal, essa aí foi mais uma aula sobre o Google Docs. Obrigado e até a próxima.